Olá, boa noite. Vamos dar início a mais uma live da Amatra, no Amatra Convida. A Meire, a Joana, a doutora Francisca Lipo, o doutor Leandro entrando aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E hoje a gente pretende bater um papo bem atualizado sobre esse assunto que está, digamos assim, na crista da onda, que são as provas digitais. Sejam bem-vindos. Em breve estaremos recebendo o nosso convidado e é do nosso interesse que vocês possam trocar também figurinhas e se tiverem questionamentos, alguma dúvida, podem postá-las. Estamos recebendo alguns amigos de outros regionais. Estou vendo aí Tibério entrando, seja bem-vindo. E acho que a Dilson também, doutora Kelly. E vão me desculpando porque não dá para nomear todo mundo. Mas estamos assim realmente empolgados com esse bate-papo de hoje e acredito que o Dr. Vitor irá nos trazer algumas novidades sobre esse tema tão atual. Então, TRT-11 aí sendo representado pelo Dr. Adilson, TRT da 4ª região pela doutora Anailka, temos aí também a doutora Ana Cláudia e vamos apenas aguardar mais um pouco para que o nosso convidado possa estar conosco, entrar na plataforma. É um jovem magistrado extremamente aplicado, que tem muita familiaridade com essas novas tecnologias. Eu acredito que nos trará boas informações sobre todo esse cenário que vem sendo construído paulatinamente perante o Poder Judiciário. Obrigada, doutora Ana Cláudia. Doutor Vitor está acenando para a gente. Já está aqui. Doutor Vitor, estamos aqui para lhe recepcionar e vamos lá. A solicitação. Doutor Vitor Yamada, vamos aguardar sua chegada. Chegou! Boa noite, doutor Vitor Yamada. Boa noite, Carol, tudo bem? Tudo bem, sim, muito obrigada. Seja Eu que agradeço o bem-vindo. convite. Eu estava antecipando aqui para os seus seguidores, né, o seu público, como essa noite nós iremos tratar sobre um tema bem atualizado, que é justamente sobre a prova digital e o novo paradigma probatório. E sei que Vossa Excelência é um magistrado muito dedicado, muito estudioso do assunto, e por isso esse bate-papo de hoje está assim tentando, né, trazer um pouco mais de atualização para magistrados, para advogados, para estudantes de direito e todo o público que gira em torno do Poder Judiciário. Eu vou lhe... Obrigado, Carol. Eu que agradeço o convite. Eu já de antemão adianto que esse é um tema que todos nós, operadores do direito, vamos construir juntos, porque é um tema muito novo, ainda muito pouco escrito a respeito do tema. Nós temos alguns estudiosos aí Brasil afora, como não poderia deixar de citar nosso querido professor Fabrício Paturi, que foi quem praticamente me iniciou nessa temática e fez com que, nesse pouco tempo que eu tive contato com ele, realmente me apaixonasse pela matéria. Eu acho que talvez seja esse o futuro que nós ainda não enxergamos, mas ele já está aí. E eu acredito que ele já está nos atropelando às vezes. Então, é algo que realmente nós precisamos debater, estudar a fundo. Isso, e por que não trazer doutor Vitor Yamada, que é
juiz titular da 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho. Ele que pertence, que integra o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que tem jurisdição sobre os estados de Rondônia e Acre, e atualmente está sendo presidido pela desembargadora Cesare Neite, uma grande magistrada e uma pessoa assim muito entusiasta de tudo que é novo e do que é pelo direito. Então, doutor Vitor, o senhor mencionou o professor Paturi. Para quem não conhece ou talvez procure acompanhá-lo nas redes sociais, ele é professor, ele é promotor de justiça na Bahia e é, sobretudo, um grande idealizador de todo um mapeamento desse trabalho digital. E eu gostaria, então, doutor Vitor, que você começasse conosco nos dizendo o beabá do que seja esse novo cenário, do que seja a prova digital e o que isso repercute para a advocacia e para a magistratura de uma forma geral. Fique à vontade. Obrigado, Carol. Eu acho que a gente, para começar a falar de prova digital, nós precisamos contextualizar primeiro o porquê hoje ela é, ou vai se tornar, talvez, num futuro bem próximo, um dos meios probatórios mais importantes que os operadores de direitos terão para trazer para dentro dos processos, que eu acho que essa é a maior dificuldade de todos, né? Durante a instrução, conseguir transportar para dentro do processo realmente aqueles fatos como eles ocorreram. Então, nós sabemos que os outros meios de provas têm algumas deficiências que talvez sejam suplantadas, embora, já adianto, né? A prova digital não vai resolver todos os nossos problemas. Ela vai nos auxiliar muito, mas nós ainda vamos depender, né, de todos aqueles meios mais ortodoxos, vamos assim dizer, que já conhecemos e estudamos ali a fundo, né, durante o curso de Direito. E nessa contextualização, acho que a gente teria que primeiro falar um pouquinho do momento que nós estamos vivendo. Atualmente, já, né, ultrapassada a 3ª Revolução Industrial e já ingressando numa 4ª Revolução Industrial, que tem como características principais um desenvolvimento tecnológico muito rápido e muito alto, e principalmente a massificação da internet, que fez com que, nas palavras do professor Pierre Levy, se criasse o que ele denomina de cyberespaço, ou seja, seria um cenário ou uma realidade ou digital ou virtual. Eu não gosto de colocar as duas como idênticas, porque elas têm, vamos dizer, tecnologicamente conceitos diferentes. E dentro desse espaço, desse cyberespaço, se criou o que ele chama de cybercultura, que é uma cultura, ou seja, a cultura a gente sabe que decorre, né, dos fatos sociais, e dentro desse ambiente digital, essa cybercultura, ela modificou a forma como nós hoje encaramos muitas vezes a realidade. E alguns fogem da realidade nesses espaços, vamos dizer assim, cibernéticos, digitais, mas ele trouxe, né, essa mudança de paradigma. E, em decorrência disso, nós temos hoje uma mudança ou um impacto muito grande em todas as esferas, sejam elas governamentais, sejam elas privadas, mas principalmente no aspecto comercial. Isso teve um impacto assim, significativo e fundamental nos últimos anos, mais precisamente nos últimos 5 anos. Tanto é assim que na década de 60, 70, as empresas mais valorizadas, as empresas que tinham maior valor em âmbito mundial eram normalmente as empresas de energia e as empresas petrolíferas. Hoje, na última publicação da Forbes, que eles elencam todo ano quais são as empresas mais valiosas, as 5 primeiras empresas mais valiosas do mundo são empresas do ramo de tecnologia. Na ordem, eu fiz uma colinha aqui, tá? Então, às vezes eu vou... Na ordem é Apple,
Google, Microsoft, Amazon e Facebook. A sexta é a Coca-Cola, que já vem, né, de muito tempo. Depois Disney, Samsung, Louis Vuitton e McDonald's. Então você vê que dentre as 10 empresas mais valiosas do mundo, 5 são do ramo de tecnologia. O que significa dizer? E por que essas empresas são as mais valiosas do mundo? Porque hoje elas detêm o que é chamado de novo petróleo, que nada mais é do que os dados pessoais que elas capturam todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, como estão fazendo certamente, o Facebook está fazendo certamente agora, durante essa live, já que o Instagram, né, é uma das empresas do grupo Facebook. Então veja, se o dado é o novo petróleo, e se esses dados são capturados com essa velocidade e nessa quantidade, esses dados que nós produzimos diariamente, eles têm a possibilidade, têm como dizer, né, ou indicar para essas empresas o que, né, vamos dizer, que a sociedade hoje quer, ou que ela pensa, como ela pensa, o que está, vamos assim dizer, em evidência. Doutor Vitor, então, realmente me permita, primeiramente, para registrar a presença do professor Fabrício Paturi na live, prestigiando Vossa Excelência, que nos deixa muito honrados. E, ao mesmo tempo, contextualizar dentro da sua contextualização, né? O fato de que a nossa sociedade hoje mudou completamente. A nossa cultura está mudando a passos muito largos, devido justamente a esse ouro negro que hoje está de forma até bem, digamos assim, visível. Até brinco, porque se antes a gente recentemente comemorou o descobrimento do Brasil, né? Em 1500 eles precisaram atravessar de caravelas de um continente a outro para conquistar, fazer suas conquistas. Hoje, sem sair de casa, sem sair da frente de um pequeno smartphone, você ganha o mundo, o poder está em suas mãos, através do uso justamente da tecnologia. Então, isso nos traz uma hiperconexão e nos deixa cada vez mais, além de hiperconectados, hipervigiados. Então, assim, eu estou gostando muito dessa sua colocação inicial, justamente para poder situar os nossos ouvintes dentro dessa realidade que, como já foi dito inicialmente, não temos mais como escapar dela. E aí pode prosseguir e nos, assim, sempre nos mostrando esse novo horizonte que ou a gente se adapta, ou a gente se atualiza, ou a gente realmente o recepciona, ou talvez vamos ficar como a máquina de escrever ficou para as gerações presentes, né? Ninguém sabe o que é uma máquina de escrever. É verdade. Eu mostrei um dia uma foto para os meus filhos, que eles já são adolescentes, mas eles já são os que a gente chama de nativos digitais, e eles simplesmente olharam e falaram, ok, pai, que isso? Então é muito significativa essa, vamos dizer que as gerações antes demoravam décadas para mudar. Hoje eu ouso dizer que elas mudam quase que anualmente, porque essa volatilidade, vamos assim dizer, desse mundo digital, essa instantaneidade das coisas que hoje é muito presente, causa esse impacto social. Eu vou pedir uma licença para cumprimentar o grande professor Paturi, que assim, eu acho que foi um divisor de águas também assim para mim nessa matéria de provas digitais. Eu já gostava muito do tema, o pessoal às vezes brinca, fala, japonês, gosta de tecnologia e tal. Eu realmente, nesse aspecto, eu faço valer a minha ascendência, porque eu realmente gosto muito. É uma área que me... E trazer isso para dentro de outra paixão, que é o direito, eu acho que me satisfaz em dobro. Então, registrar aqui meu
Agradecimento ao professor Paturi, que foi uma pessoa especial nessa caminhada. Só para finalizar essa questão, o que acontece então com essa coleta de dados que nós temos? É uma coleta massiva de dados e as empresas, como elas ganham dinheiro com os nossos dados? E aí tem uma frase que eu acho assim perfeita para a ocasião, que diz o seguinte: se você não está pagando pelo serviço, né, então você é o produto. Então eles estão monetizando em cima dos nossos dados. E os dados que eles coletam, aí vocês podem falar, olha, professor, mas aí só coleta CPF, RG, isso é normal. Esses dados que a LGPD resolveu chamar de dados pessoais, não são nem os sensíveis, que são muito, ou se não mais importantes. E aí, para eu não demorar muito na contextualização, eu vou só citar 2 casos que ocorreram, e um é muito famoso, que é o caso da Cambridge Analytica. Durante a eleição anterior nos Estados Unidos, ela usou de uma brecha que existia dentro do Facebook para coletar os dados e utilizar esses dados favoravelmente a um determinado candidato, analisando o que tem de mais importante para você direcionar discurso, que é o perfil das pessoas. E não o número do CPF delas, o número da RG, isso pouco importa. Mas se você tem um perfil da pessoa, se você tem o hábito de consumo, se você tem orientação sexual, orientação religiosa, você tem como dizer exatamente aquilo que ela quer ouvir. E isso, o nosso cérebro gosta de ser massageado, é natural. Então a gente vai acabar sendo, entre aspas, iludidos muitas vezes digitalmente. Isso é muito perigoso. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, e principalmente com o que os nossos filhos veem. Então, esse mundo digital está aí. Como, então, que nós podemos utilizar esses dados que são coletados massivamente por essas empresas em favor dos nossos processos? E aí, por isso que eu queria fazer essa contextualização. Olha, os dados existem, eles estão aí. Nós precisamos saber como coletá-los e como trazê-los para dentro do processo de modo que seja possível que nós utilizemos como meio de prova. E aí, a gente entrando um pouquinho na questão do direito, a prova, vamos assim dizer, numa visão tridimensional, ela é atividade, e aí relacionada ao ônus, distribuição dinâmica, inversão e tudo mais. Então, é uma atividade probatória. Ela é meio, nós temos todos aqueles meios de prova previstos lá no CPC, né? Prova documental, prova testemunhal, depoimento pessoal, prova pericial. Não há a tal da prova digital, mas eu já vou chegar nela. E ela também é resultado, porque ela tem por objetivo formar o convencimento, né? O convencer o juiz, né, acerca daqueles fatos. Então, tudo isso, a importância da prova hoje no Código de Processo Civil, ela ganhou muita relevância porque alguns autores defendem, inclusive, que ela é um direito subjetivo autônomo. Inclusive, em razão, né, da própria produção antecipada de provas, que não exige que você depois proponha, né, uma ação principal. Muitas vezes ela serve, inclusive, para prevenir o ajuizamento de alguma ação temerária ou facilitar, por exemplo, a conciliação e a mediação. Então, a prova ganhou uma importância muito significativa, né, com o advento do Código de Processo Civil de 2015. E a prova digital, nesse aspecto, eu vejo ela ali presente, principalmente na questão do processo digital, e o Código de Processo Civil também trouxe normas sobre o processo digital, complementando que a Lei 11.419 já trazia em 2016, eu vou ficar as datas, mas tem a Lei do Processo Digital, o CPC só veio a complementá-la. E como, então, o que é a prova digital? Aí as pessoas falam, não, a prova é digital. E aí, Carol, o que é a prova digital? Fala um pouquinho para nós. O que você entende por prova digital? É isso aí. Eu acho que, empiricamente, a Justiça do Trabalho cada vez mais tem recebido processos onde as partes trazem conversas de WhatsApp como meio de prova,
prints do Facebook, por exemplo. Então, assim, cada vez mais e-mails, que tem sido muito normal, inclusive, para comprovar danos morais, ofensa, ou então questões de hora extra, trabalho sobre jornada. E é justamente, vamos dizer assim, para esmiuçar isso que a gente quer fazer essa troca. Porque ao judiciário já chegou esse meio de prova que realmente não foi previsto há tanto tempo como a prova testemunhal, por exemplo. E parece que talvez a gente tenha alguma concorrência aí entre a prova digital, a prova testemunhal ou não. Como é que fica esse princípio aí da primazia da realidade que é tão caro ao nosso Instituto do Direito do Trabalho, professor? Pois é, Carol, eu acho que nenhuma prova se sobrepõe à outra. Eu acho que elas têm que ser analisadas sempre no conjunto, no contexto fático ali. E o juiz e os juízes do trabalho, eles estão muito preparados para isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós lidamos com isso diariamente. Todos os dias temos milhares de audiência, então a gente está muito, muito tranquilo em relação a isso. Eu não vejo muita dificuldade, não. Sendo bem sincero, não é também puxar uma sardinha para o nosso lado. Então, doutor Vitor, já estou aqui também de olho na tela, Vossa Excelência também pode ficar, porque o doutor Luiz Carlos já está perguntando se vamos ter perito digital. Então, aí a bola está com você para contemplar, inclusive, essa situação do perito digital, que foi muito bem colocada aqui pelo doutor Luiz Carlos. Pronto, doutor Luiz. Olha, eu acho que talvez seja um futuro, no futuro nós tenhamos que ter peritos especializados em obter uma prova digital que não pode ser produzida pela parte. Por exemplo, numa perícia de um computador ou de outro equipamento eletrônico que guarde, né, na sua arquitetura algum indício de uma prova digital. Isso com certeza vai acontecer e já está acontecendo, na verdade. O que nós não temos muitas vezes é tantos peritos ainda, porque realmente essa é uma matéria que, vamos dizer, especificamente, ela tem sido mais utilizada e aí os criminalistas podem melhor dizer como isso vem funcionando lá na área. O professor Faturi, que é promotor de justiça e atua muito nessa área, porque ali, inclusive na lei anticrime, já existe até uma cadeia de custódia que tem que ser respeitada, e eu já estou adiantando um pouquinho, para que essa prova seja válida, para que essa prova seja obtida de forma válida e possa ser usada validamente no processo. Porque, como você mesma disse, Carol, nós temos aceitado muitos prints de tela nos processos. Ok. A outra parte, olhando aquele print, verificando que realmente aquela conversa aconteceu e aquilo foi dito, ela não teria muito o que questionar. O que pode acontecer, entretanto, é a parte que juntou o print, pelo print de tela ser uma mera fotografia, adulterar essa fotografia. E aí, nós precisaríamos, então, que o original dessa conversa do WhatsApp viesse para o processo. E aí temos toda uma técnica para a exportação dessa conversa e, eventualmente, para obtenção ou verificação de eventual adulteração. Isso é possível? É complexo? Temos além da complexidade tecnológica em si, também a questão, muitas vezes, do próprio aplicativo se recusar a fornecer os dados e tudo mais, mas isso é algo que, com o tempo, nós vamos superar, eu não tenho dúvida nenhuma, e a jurisprudência tem caminhado muito fortemente nesse aspecto. Então, o documento digital está ali. E aí eu só fazer uma distinção rápida, porque há uma confusão, por exemplo, o pessoal acha que digitalizar por exemplo, uma carteira de trabalho e colocá-la no processo, a transformou num documento digital. E isso não é efetivamente um documento digital. Você pode fazer a prova por meio digital, mas a carteira de trabalho é um documento físico. Você só escanear ela e colocar no processo não a torna um documento digital. O documento digital é que ela é produzido por meio de códigos binários, por meio de efetivamente digital. Então, o acesso que nós fazemos à internet
que é registrado por meio de um IP, é uma prova digital, porque ela é exclusivamente registrada por meio digital. Então, há uma certa confusão ainda, e isso às vezes causa... O desconhecimento causa muitas vezes impugnações que não atacam efetivamente o problema da prova digital, vamos assim dizer. Nós vemos muitas vezes assim, a pessoa olha aquele print e fala assim, não, realmente eu fiz. Aí tudo bem, ela não tem como dizer que não, mas vamos supor que ela não tenha, que aquela não foi bem a conversa ou que algum balãozinho da conversa do WhatsApp tenha sido omitido. E isso é possível porque é um print, você ajusta a tela e bate a foto exatamente do pedaço que lhe interessa e muitas vezes omite o restante da conversa. Como então vamos fazer uma contraprova em relação a isso? Essa é uma função que não depende só do juiz. Aí nós vamos precisar que os advogados também tenham um mínimo de conhecimento sobre essa matéria para que eles consigam ali, durante a instrução do processo, fazer as impugnações adequadas para que nós aí consigamos analisar, né, efetivamente se aquela prova foi ou não produzida, né, da forma que deve ser. Então, assim, o cuidado vai passar muito ao lado da atualização, ou seja, como até o doutor Luiz Carlos colocou e alguns colegas manifestaram, essa questão, ela, e como Vossa Excelência colocou ainda no início, tudo está se formando, né? Estamos, digamos assim, não numa fase embrionária, nós já passamos dela. Porém, estamos assim ainda na primeira infância, frente ao que ainda haverá de chegar. E quando você coloca essa situação, que foi perfeita a sua distinção, porque eu confesso que, particularmente, eu ainda não tinha despertado para o fato de que, para alguns jurisdicionados, essa prova digital possa ser entendida como a xerox da CTPS que é anexada ao processo. Né? A gente acaba não percebendo que isso realmente é muito concreto e é bem possível. Então, acho que a sua colocação foi perfeita para essa diferenciação. E mergulhando um pouco mais nisso, vamos ver a questão da licitude da prova. Nós temos visto hoje com essas audiências telepresenciais, que elas são gravadas, quase todos os dias nós encontramos situações até de outros países, né, de audiências que são realizadas no exterior, como no Brasil, com N casos, com N situações, onde são colocadas assim, a prova a questão da prova digital, o uso da tecnologia. Então, o que há de licitude, o que há de possíveis ilicitudes, e aí eu já deixo para você também ir entrando na questão da licitude, fontes abertas, fontes fechadas, se puder dar assim, digamos, uma visão panorâmica de tudo isso. Vamos lá, desafio grande, porque realmente nós ficamos o mês todo com mais de 30 horas e ainda faltou mínimo umas 300, mas tudo bem. No apanhado geral, Carol, o que acontece? Como eu disse, as empresas, as companhias, elas vão coletando nossos dados, é um Big Data, só que elas têm algoritmos que vão nos classificando. E esses dados estão no mundo, às vezes eles estão perdidos, mas as maiores companhias, com certeza, classificam esses dados. Então elas, por exemplo, sabem o que nós gostamos de ler, que tipo de música nós gostamos de ouvir. Se você verificar o Spotify, de tempos em tempos, ele sugere uma playlist para você, com algumas músicas que são muito parecidas com outras músicas que você recorrentemente ouve. A Alexa e sugere para você também no aplicativo dela. Nós temos hoje a internet das coisas, que a geladeira sabe que está faltando alface e coloca na sua lista, porque ela está integrada com a Alexa, que daí quando você vai ao mercado, você abre o seu celular e sabe o que você precisa comprar. Veja, isso tudo é uma Big Data que é armazenada. E muitas vezes o que acontece? Nós não tomamos os devidos cuidados de nos precaver
contra essa exposição excessiva. Então, nós próprios divulgamos nossos costumes, nossos dados nas redes sociais. Então, nós temos, assim, resumindo, nós temos duas formas de obter, então, muitas vezes, a prova digital. Uma delas é o que nós chamamos de fontes abertas, que são aqueles dados obtidos por meio de, vamos dizer que, uma evasão da nossa própria privacidade, ou seja, a gente coloca ali na internet para todo mundo ver os nossos dados e essas empresas estão coletando esses dados. E outros dados que são dados mais restritos, de fontes restritas, que aí dependem de decisão judicial para serem obtidos, por exemplo, ligações telefônicas, mapas de estação rádio base, etc. e tal. Geolocalização de aplicativos e tudo mais. Mas nós conseguimos, no que é denominado OSINT, que é o Open Source Social Network Intelligence, que é a inteligência de fontes abertas, obter inúmeros dados pessoais. Se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar sobre si mesmos, vocês vão descobrir que a internet, muitas vezes, sabe bem mais do que você sobre si próprio. É interessante isso. E isso está ali. Se ela está ali disponível, vocês, cada um de nós, consegue, muitas vezes, buscar dados que podem ser utilizados nos processos por meio das fontes abertas. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de casos em que teve um caso em que foi negada a justiça gratuita porque a alegação de pobreza foi infirmada por uma publicação no Facebook. Isso é possível? É. Ah, mas a prova é ilícita? Não. Quem publicou evadiu sua privacidade, ela abriu mão dela. Então não há em nenhuma ilicitude. Não foi um hacker que foi lá e invadiu o dispositivo da pessoa e roubou essa foto dela. A própria pessoa foi lá e espontaneamente publicou. Então, as doutor pessoas Vitor, têm... aproveitando peço esse parêntese, porque nós temos aqui alguns comentários. Temos vários magistrados, como o doutor Alan, doutor Júnior, doutor Tibério, doutor Adilson, doutora Dani, doutora Anaílca, e agora doutor Tibério e doutor Kleber trazem o comentário seguido de um questionamento que está dentro desta sua fala. Doutor Tibério coloca que os dados coletados com nossa prévia autorização, quando do assédio dos termos de uso dos aplicativos, são justamente esses dados que ficam, digamos, ou seja, nós mesmos concedemos essas informações. E como diria o grande jurisconsulto, o professor Fabrício Paturi, quem não quiser ceder essas informações elementares para se conectar, deverá voltar quase que à época da comunicação, quando a gente era criança, que brincava, né? De telefone sem fio, com um copo, cada um com um copo do lado ali, só com um cordão de distância. É a realidade. E aí, doutor Kleber lhe traz esse questionamento. E os dados pessoais recolhidos deixam de ser meus? Sendo meus, posso impedir que sejam usados como prova contra mim? Tá aí a batata, Kit. Pronto, olha, excelente pergunta. Tibério lembrou bem, um abraço também. Veja, quando nós aceitamos os termos de uso desses aplicativos, aqueles termos de uso, sabe? Aqueles que todos nós lemos, né? Também são termos de uso, se você já tiver a curiosidade, são mais de 9.000 palavras para vocês lerem. Assim, é realmente um termo de uso que é feito para ninguém ler. Infelizmente. Então, hoje, por exemplo, depois do advento da LGPD, algumas empresas, eu recebi recentemente uma informação da Microsoft que estava alterando termos de uso a partir de junho. E ali eles colocaram os resuminhos, já atendendo ao que a LGPD diz de transparência, publicidade e tudo mais. Isso já achei extremamente importante. Significa que as empresas estão preocupadas com isso. Mas vamos lá.
Podemos usar os dados pessoais contra nós mesmos? Veja, você admite a confissão no processo? Se você admite a confissão no processo, por que não admitir uma confissão que você faz numa rede social ou de forma digital? Eu não vejo isso como nenhum tipo, não enxergo isso como alguma violação de nenhum direito. A parte não é obrigada a depor de fatos, né? Tem aquelas exceções, obviamente, mas se ela produziu a prova e a prova existe, está lá, e nós temos como obtê-la, assim como nós fazemos hoje. Veja, vamos imaginar que, um exemplo hipotético, uma empresa omita um documento essencial para o julgamento de um processo e a outra parte consiga comprovar que esse documento existe. O que nós vamos fazer? A empresa vai falar assim, eu não sou obrigada a juntar porque vai fazer prova contra mim. Nós vamos falar assim, não, o senhor vai juntar, ou senão a gente vai fazer o quê? Uma busca e apreensão. Não é assim que nós fazemos hoje? Veja, pensar digital é uma pensão um pouco diferente. A gente não vai fazer hoje uma busca e apreensão de documento digital, a gente só vai pedir o acesso ao documento digital para quem detém a guarda dele, o armazenamento dele. Ainda que seja no dispositivo, por exemplo, da pessoa, obviamente que respeitando o direito dele do contraditório e tudo mais, mas isso é perfeitamente possível. Então, eu assim, não consigo visualizar nenhuma violação de nenhum direito da parte. Nós temos acesso exatamente àquilo que ela mesma produziu, ela mesma disponibilizou. E você tocou num aspecto muito interessante, cara. O Tibério, né, mencionou, nós aceitamos que as empresas coletem nossos dados. Nós aceitamos. E o Tibério já colocou algo que é importante que eu ia mencionar, mas já vou aproveitar. Nós também aí não estamos... E aí eu acho que é importante mencionar, porque essa pergunta sempre vem. Mas aí está violando a LGPD. Não, não estamos. Há dispositivos específicos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que permitem a utilização dos dados pessoais para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, não há nenhum tipo de violação. O Marco Civil da Internet permite também que, por ordem judicial, e está lá no artigo 22, você obtenha os registros e os dados que estão armazenados nos provedores de conexão e nos provedores de aplicações de internet. Nós temos, obviamente, que justificar essa necessidade e demonstrar para que está sendo solicitado aquele dado e, obviamente, que guardar o sigilo necessário para resguardar a privacidade, né, do titular. Algumas empresas alegam, ou algumas partes, eventual violação da lei de interceptação, né, de comunicações prevista, que veio a regulamentar ali o artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Veja, e aí é uma distinção extremamente importante que tem que ser feita, e isso já foi feito, né, na jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça, entre o que é interceptação das comunicações telemáticas e o que é quebra de sigilo de dados que já estão armazenados. É uma diferença assim, extremamente significativa, porque o que a lei veda no caso de processo que não seja penal é a interceptação do fluxo das comunicações, ou seja, são comunicações que ainda não ocorreram. São comunicações dali para o futuro, são comunicações que você vai interceptar quase que ao vivo. Então você vai ficar lá ouvindo a pessoa quando ela tentar se comunicar por aquele meio, por telefone ou por outro meio de comunicação que existir. Já os dados que decorreram de uma comunicação pretérita, ou seja, que já estão armazenados, eles não têm a característica de comunicação que a gente chama em trânsito. Então, para esses dados, não há a vedação que a Constituição impõe e que a Lei 9296 de 96 regulamenta,
que é a interceptação apenas em caso de processo penal, né, para ilícito penal. Os dados armazenados, e aí o próprio Marco Civil da Internet permite que sejam acessados, né, independentemente de que tipo de processo nós estejamos falando. E a Justiça Eleitoral já tem trabalhado, já tem utilizado muito essas provas, e vocês veem a velocidade com que isso tem se desenvolvido. Por quê? Tem gente que ganhou a eleição com base em fake news. Então vejam, gente, a importância de nós não deixarmos que isso seja propagado da forma como é. Então, a atuação do judiciário, no caso da Justiça Eleitoral, nessa última eleição, evitou esse transtorno todo que foi nas eleições anteriores, porque elas não estavam preparadas, acho que, para a enxurrada de informações que as redes sociais poderiam produzir. E esse escândalo, principalmente lá do Facebook com a Cambridge Analytica, chamou muito a atenção do mundo para a importância também de nós conseguirmos, embora seja uma área ainda desregulada a internet, nós temos que manter um mínimo de fidedignidade dentro desse meio para que nós consigamos evitar que sejamos influenciados por informações muitas vezes inverídicas. Isso eu vejo de extrema importância. Então, dentro do processo do trabalho, eu não vejo também por que nós não vamos usar isso. E aí, vamos dizer assim, se eu tenho um dado armazenado de uma geolocalização e sei onde a pessoa estava em determinado horário, em determinado local, eu posso dizer, obviamente que analisando todo o contexto, se ela, por exemplo, estava ou não na empresa fazendo hora extra. Ou se a empresa cobrava horários além daquele expediente por meio de mensagens. Então, só um minutinho. Vamos, assim, abrir esse leque, né? Você falou em geolocalização. Então, apesar de nós estarmos aqui percebendo que temos muitos colegas que estão já familiarizados e se familiarizando com esse mundo do pensar digital, existem outros que estão nos acompanhando, mas ainda não chegaram a aprender termos mais técnicos. Por isso, assim, até saudando também o Lauro de Campos, a Soraya, muita gente querida, a doutora Marilene por aqui, Flávia, doutor Walter, doutor Kleber Salles, aí nosso colega muito querido. Amigo. Muito assim. Então, isso realmente está muito. Essa sua explicação, ela está nos deixando, como já colocaram aqui, né? Nos situando nessa pisada, vou dizer nem pegada, pisada digital. Porque o que a gente vê que até aquelas pessoas mais humildes, por exemplo, eles precisaram ou estão precisando ter acesso digital para poderem se beneficiar, por exemplo, com benefício emergencial, né? Não importa, você não tem renda, você não está nas melhores faixas estruturais da sociedade, mas você precisa ter essa identificação digital. Para você existir e para você receber uma pequena contribuição do governo, valores assim parcos, você precisa estar inserido, sim, nessa pisada digital. E se antes nós tínhamos os dinossauros, né, que até hoje os arqueólogos fazem os seus registros, a sua passagem pelo nosso planeta, hoje nós temos uma pisada invisível de dados. Porém, ainda assim, é possível localizá-la, que é justamente aí a geolocalização que você está nos trazendo, Vitor. Então, assim, infelizmente, creio que a gente só tem mais uns 15 minutinhos, mas o tempo está muito bom. E aí eu deixo com você para você dar prosseguimento a essa questão da geolocalização que você está nos trazendo, porque isso importa demais a quem está realmente no seu ofício atualmente nos tribunais. Esse dado, na verdade, Carol, é só um deles, né? São tantos que não daria aqui uma live
de um dia talvez não esgotasse o assunto. Mas eu falo da geolocalização porque em todos os cursos que eu participei, e sempre conversando com os colegas, a gente sempre tem a geolocalização é a primeira coisa que vem. Principalmente por conta, muitos por causa de questão de processos que são bastante complicados, por exemplo, de hora extra de caminhoneiro, que a gente sabe que dá um pouquinho de trabalho, aí tem aquela questão do tacógrafo, tem a questão do GPS e tal, mas também tem uma geolocalização do celular da própria pessoa que está com ela. E é interessante, esses dias eu assisti uma palestra, eu não me lembro o nome do professor, mas foi excelente. Ele diz, nós precisamos, urgentemente, regulamentar o que é uma identidade digital. Ele diz o seguinte, olha, o nosso celular é uma identidade digital. Porque lá, ele contém todos os nossos dados, inclusive a nossa biometria. Biometria é essa que, e aí eu já lanço aqui para os ouvintes dois filmes que são extremamente importantes para vocês compreenderem esse mundo, que é O Dilema das Redes Sociais e o Coded Bias, que são dois filmes que estão na Netflix. O Dilema das Redes Sociais fala sobre como as redes sociais nos viciam, e o Coded Biases, ele é baseado num livro que chama Weapons of Math Destruction, da Cathy O'Neil, que é uma ex-programadora que mostra quais são os vieses dos algoritmos, né? E como esses algoritmos nos classificam muitas vezes errado. Voltando para essa questão, vocês veem que sim, são inúmeros dados. E essa identidade digital, o nosso celular é uma identidade digital, o nosso e-mail é uma identidade digital, o nosso ID do Facebook é uma identidade digital. Como então que nós vamos nos proteger contra, eventualmente, aqueles que podem fazer mau uso dessa identidade digital? Porque ele tendo, por exemplo, posse do nosso telefone, e se nós não tivermos lá a biometria, utilizarmos uma outra senha que não seja biométrica, ele pode ter acesso à nossa conta bancária. E o banco vai registrar que, olha, foi acessado do seu aparelho, que é um iPhone, que é um Samsung, que é um LG, o que quer que seja, em tal data, tal horário, determinado IP. Ok, a gente tem como fazer uma engenharia reversa e descobrir quem efetivamente acessou? Temos. Mas a educação digital, como você mesma disse, Carol, não acompanhou a evolução digital. Então, a maioria das pessoas não sabe exatamente o que é colhido e, malemar, sabe utilizar 10% dos recursos do telefone. Eu, toda vez que aparece uma versão nova, eu tenho iPhone, do iOS, eu pergunto primeiro para minha filha, eu pergunto para ela, filha, o que mudou? Porque ela consegue raciocinar muito mais rápido do que eu, né, nessas mudanças todas, e olha que eu me considero uma pessoa um pouco esclarecida, tá, gente? Não é muito, não. Eu acho que a gente está aprendendo, tem que aprender muito. Mas veja a dificuldade que nós temos. É muita informação. Essa geolocalização, só para não deixar o vazio na informação, é aquela localização que as empresas usam para saber onde nós estamos. E isso já gerou, inclusive, problemas denominados geoblocking e geopricing, em que empresas bloqueiam o acesso a determinadas ofertas por conta da sua localização. Ou, dependendo de onde você está comprando, o preço muda. E aí basta fazer um teste. No geoblocking, por exemplo, isso eu falo porque aconteceu comigo. Eu estava pesquisando, porque nós estamos trabalhando em home office, eu estava pesquisando uma cadeira mais confortável. E eu cheguei à conclusão de que as cadeiras mais confortáveis são as cadeiras dos gamers. Por quê? Porque eles ficam 12 horas, 24 horas lá em frente. Então eu falei, deve ser confortável, vou comprar uma. Do jeito que eu coloquei lá a primeira pesquisa, veio uma enxurrada de informações. Então até hoje eu recebo todo dia e-mails de cadeiras gamer. Pois bem, achei um preço legal, falei, vou entrar, cliquei. Tava lá o preço, coloquei o CEP aqui. E eu sou da região, eu sou de São Paulo, mas eu moro na região norte, e a gente sabe todas as dificuldades de infraestrutura que nós temos. Produto não disponível.
Falei, acabou. Falei, vou fazer um teste. Coloquei o CEP da casa dos meus pais. Eles moram em São Paulo. Produto disponível. Então, veja, isso, pelo Código de Defesa do Consumidor, é algo lícito. Ah, mas eu não sou obrigado a vender para você, porque eu não tenho como te mandar, não. Você tem como mandar, você contrata uma empresa de transporte e manda. Você, obviamente que vai ter um frete, aí eu não vou comprar porque o frete vai ser extremamente caro. Mas isso é uma forma que eles têm de bloquear, né, o acesso. Ou quando você quer comprar, por exemplo, uma passagem, esse é um exemplo que foi dado pelo professor Paturi, quando você vai comprar uma passagem, por exemplo, da Aerolíneas Argentinas, se você entrar com o IP da Argentina, a passagem é mais barata do que se você entrar com o IP do Brasil. E aí a gente tem que fazer o quê? Desviar o nosso IP por aqueles roteadores de IP, de VPN e tudo mais para conseguir ter acesso. Então vejam como a geolocalização é importante. Então eles sabem onde nós estamos. Então quando nós estamos andando com o nosso celular, a Google, que é dona do sistema operacional Android, e a Apple, que é dona do sistema operacional iOS, sabem exatamente onde nós estamos. E justamente nessa pandemia, né? E justamente nessa pandemia que esse recurso tem havido tanta repercussão na mídia, né? Porque as cidades estão podendo monitorar sua população através dessa geolocalização em tempo real, né? Quem está respeitando o lockdown, onde não está sendo respeitado, isso realmente é uma informação que vem vencer. Eu antes ouvi, há uns anos atrás, eu ouvi dizer assim, o analfabetismo digital vai ser muito pior do que o analfabetismo funcional. Eu entendia que sim, realmente você não ter acesso, né, a esse mundo digital, você não saber usar os dados e tudo, mas atualmente eu tenho percebido, como você mesmo colocou, que isso tem tido uma questão exponencial, né? Porque você ou sabe ou conhece, porque não vai ter o meio termo, não vai ter muito como a gente deixar isso somente nas mãos dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, que eles aí realmente não precisam de mais nada, né? Mas é um contexto inovador, preocupante também, como você citou esses... Eu vou pedir até para você citar livros também, que eu ia pedir para você citar alguns filmes, e você já citou, vou pedir para você citar alguns livros. E nessa pisadinha, eu lembro de alguém lá atrás que colocou a questão da ata notarial. Queria também que você pudesse contextualizar um pouquinho da prova digital e da ata notarial, que ainda não é tão utilizada, né, pelos advogados. E vou já lhe convidando também para dentro desses 10 minutos você colocar aí o que você entende da sua vivência na Justiça do Trabalho, que acaba sendo muito parecida com todas as regiões do país, como nós vimos, nós temos amigos do Maranhão, do Rio Grande do Sul, aqui Alagoas e tantos outros, em São Paulo, mas a realidade dentro da Justiça do Trabalho acaba sendo muito parecida. Então, passa isso para a gente, Vitor. Pois é, Carol. Minha amiguinha Rita está aqui também. Abraço, beijão, Rita. Veja, nós temos uma realidade digital que não é diferente nas regiões, concorda? Porque essa quarta revolução industrial, ela trouxe uma queda das fronteiras, uma queda geográfica das fronteiras. Isso já vem desde, né, de antes, quando houve uma globalização e as multinacionais saíram dos centros mais caros e foram, né, para os mais baratos ali no Sudeste Asiático e tudo mais. Essa questão da ata notarial é interessante porque a ata notarial não é utilizada como meio de prova porque o custo dela é muito alto. Então, para um reclamante fazer uma ata notarial, às vezes a ata notarial sai mais caro do que o crédito que ele teria a receber no processo. Então, isso inviabiliza a produção desse tipo de prova. A prova digital, ela pode ser feita por meio de ata notarial, mas assim como nós temos, vamos dizer que, entre aspas, delegado à iniciativa privada, uma série de outras situações que nós utilizamos como meio de prova, por exemplo, um tacógrafo,
ou um registro de GPS de uma empresa que faz monitoramento, isso é um serviço que é prestado por um terceiro, né, da iniciativa privada. Há empresas que conseguem fazer o registro, e isso é o mais importante, porque a ata notarial visa registrar um fato naquele momento. Então ela vai dizer o seguinte: olha, eu acessei, vou fazer um exemplo já para vocês entenderem. Vamos dizer que há uma ofensa no Facebook de algum empregado contra o empregador. Ele vai lá e diz o seguinte, fala, olha, como eu vou registrar a materialidade dessa prova? Porque isso é instantâneo. Se apagou a postagem, acabou a prova. Não tem mais como recuperar. Então ela falou, eu preciso registrar. Como que eu faço isso? Ah, vou bater um print. Vocês já viram que o print vai gerar um problema. Porque o print pode ser adulterado e se ele apagar, ele fala assim, eu não fiz isso. E aí como é que você vai provar o contrário? É mais difícil. Vamos usar uma ata notarial. Vou lá no cartório e falo para o notário. Olha, eu quero fazer uma ata notarial desse perfil agora. Ele vai abrir o perfil e vai registrar. No dia 26 de abril de 2021, às 19h55, acessei o Facebook do usuário tal, ingressei na página tal e constatei esse post aqui. Ele vai printar e vai colar ali. Ele vai fazer isso e vai encerrar a ata. Gente, eu não sei dizer para vocês qual é o preço de uma ata notarial, mas é por linha que eles cobram, pelo que eu fiquei sabendo. E assim, o serviço cartorário no Brasil é muito caro. Eu acho muito caro. Entendeu? Então, eu acho que é inviável. E aí você, 450 por folha, o Luiz Carlos está falando, gente, 450 por folha, se você coloca 3 prints, já deu 3 folhas, são R$ 1.350. Não dá, gente, não dá. O reclamante não vai, a reclamada também às vezes não vai querer gastar esse dinheiro. Tem algumas empresas que fazem isso. O que nós temos que nos preocupar quando nós vamos produzir esse tipo de registro da prova digital? São 4 características que são necessárias para que seja validada essa prova. Imutabilidade, ou seja, você tem que fazer a prova de uma forma que ela não possa ser adulterada nem modificada. Integridade, ou seja, ela tem que ser íntegra, ela tem que ser completa, não pode ter falhas, ter buracos, ter omissões. Você tem que contextualizar ela temporalmente, ou seja, você colocar um marco temporal, dizer quando que aquela prova foi produzida, e tem que ser uma prova pública, porque você não tem como escamotear, né, esse tipo de situação. E aí essas empresas, elas fazem o quê? Elas fazem o mesmo serviço de um cartório que garanta esses 4 requisitos que a ata notarial tem. Imutabilidade, ou seja, ela vai, abre lá e grava toda a tela, por exemplo, daquela postagem, como ela acessou e tudo mais, na sua íntegra. Ao final, ela assina e cria um código, né? Ela assina com certificação digital ICP Brasil, então ali você ganha um selo de horário e dia e data que a prova foi produzida, e algumas ainda guardam esse registro. Eles geram um QR Code que qualquer pessoa pode clicar no QR Code e vai ter acesso àquele documento. Só que algumas vão além, algumas salvam esse documento em blockchain, que é hoje, sem dúvida, o meio mais seguro. Se não o fosse, os bitcoins já teriam acabado. Okay? Por que o blockchain é o mais seguro? Porque você cria vários livros de registro do mesmo documento, do mesmo código hash em vários locais diferentes. E aí, para você modificar esse documento, a cadeia toda, né, teria que ser modificada, então é muito mais difícil. É isso mesmo, Carlos. A Verifact, OriginalMy, eles têm esse tipo de serviço. Tá? Quem se interessar, vai lá. E o serviço custa muito mais barato. Eu não sei agora o valor, gente. Eu vou ficar devendo essa informação. Eu não peguei o valor. Mas é bem mais barato, né? E você proporciona tudo isso.
Então, garoto, o que eu posso dizer? Nós temos, para finalizar, porque eu sei que o nosso tempo está estourado aqui. Não, mas antes de finalizar, eu localizei aqui Vamos uma lá. pergunta do nosso colega Flávio. Eu até já tinha pontuado essa questão, mas ele pergunta sobre a verdade real e a verdade formal nessa era digital, né? Esse princípio da primazia da realidade. Qual vai ser a verdade que se busca nesse processo judicial digital, né? A pergunta é do nosso colega Flávio. E realmente, assim, a Dani, o Lauro, todo mundo interagindo bastante. Inclusive, aqui ele está nos trazendo aqui, a blockchain está sendo utilizada para evitar fraudes em diplomas educacionais. E, inclusive, todos estão querendo saber qual é o contato da sua filha, que é expert, viu, Vitor? Justamente para ela poder dar uma mãozinha a quem realmente precisar de mais esclarecimentos desses universitários, que são fantásticos. Mas, realmente, isso, assim, pontua isso para a gente, essa verdade real, né? Essa Olha, verdade... Flávio, se tivesse uma resposta aqui, eu falaria, talvez a gente tenha uma verdade formal, uma verdade real, uma verdade digital. Porque nós temos um problema que o PRLV toca muito no assunto. E esse cyberespaço, essa cybercultura, ela é caracterizada por um perfil. E esse perfil nem sempre corresponde ao que a pessoa é. Então, muitas vezes também, o que ela publica nesse perfil nem sempre corresponde ao que de fato aconteceu. Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande. Talvez nós tenhamos a verdade formal, a verdade material e a verdade digital. Não sei se... e aqui nós temos que pensar como vamos lidar com essa realidade digital. Pierre Levy é ótimo, realmente. Gente. Ele é um professor assim, da Sorbonne e tudo mais. Ele se dedicou ao estudo específico de como a internet influencia a sociedade, influencia as pessoas. É isso. Alguém falou aqui, é um avatar para quem assistiu o filme. Né? E aí eu vou citar outro filme que é da minha época, que é o Matrix. Você pode escolher a pílula azul ou pode escolher a pílula vermelha. Então é aquela situação. A verdade vos libertará ou a ignorância é uma bênção? A gente pode escolher. Se nós quisermos manter, não quero continuar na mesma coisa, toma a pílula azul e continua produzindo as provas que eram produzidas anteriormente. Mas quem tomar a pílula vermelha talvez enxergue uma realidade diferente e consiga produzir essa, entre aspas, terceira verdade, que muitas vezes bate com a verdade real e vai acabar conseguindo aí, na questão do resultado da prova, um convencimento muito maior do magistrado. Então, eu acho que a gente está naquele dilema que Morpheus coloca. Olha, você quer a pílula vermelha ou a pílula azul? É a escolha de cada um de nós. Então, complete aí, Vitor, sobre a questão dos livros, porque inclusive a Dani já está aqui indicando. Ah, pronto. A Dani também é espetacular, ó, já está aí adiantando. Essa turma do curso do professor Paturi, esse grupo nosso aqui vai ser um grupo que vai ser assim, extremamente importante para que a gente vá compartilhando o que foi acontecendo em cada um dos nossos processos. Tem um livro que chama Prova Digital, vou ficar devendo agora o nome dos autores, mas se vocês colocarem lá, vocês vão achar. Foi o único que eu achei mais completo, embora eu já li, ele é muito bom, ele tem também no formato do Kindle. Eu gosto de comprar no formato do Kindle, gente. Então, né? Tem um outro livro que fala de investigação em fontes abertas. Inclusive, numa das versões, o professor Guilherme Caselli também participou, mas eu também vou ficar devendo o nome. Mas ele já é mais voltado para a investigação. Isso, Maurício Tamer, isso mesmo, da prova digital. É bom o livro, vale bem a pena. Eu acho que eu não concordo com algumas coisas, outras coisas me trouxeram muitas ideias interessantes. Tem um professor de direito penal que esse daqui que eu queria lembrar o nome, mas eu não vou lembrar o nome porque eu assisti uma palestra dele, mas parece que ele escreveu um livro que chama Cadeia de Custódia, mas é voltado para o direito penal. Eu acho importante porque para nós garantirmos essa validade da prova, nós precisamos garantir a cadeia de custódia, ou seja, nós precisamos garantir que a prova seja fidedigna durante todo
o processo de produção da prova digital. E esse professor fala sobre esse assunto. Esse eu não li ainda, então não posso recomendar. Eu marquei nas minhas anotações, mas como foram muitas, eu vou ficar devendo essa informação hoje, mas é específico para o direito penal, tá, pessoal? Me disseram, eu vou ler depois, mais adiante a gente volta a conversar, e aí eu posso dizer se foi bom ou não. Esses são os livros que eu posso sugerir no momento, que são os que falam sobre o tema. Porque é um tema muito novo, né? Então, e esse livro, Prova Digital, ele foi lançado no final do ano passado. Então, é muito recente também. Pode ser que nós tenhamos aí algumas, né, modificações de entendimento. O Supremo tem uma matéria para uma DI, mas é outra questão, é mais questão voltada ao direito penal, das interceptações e tudo mais. Mas vamos aí acompanhando o desenrolar, né, do desenvolver. E eu acho que a gente tem que construir uma jurisprudência, né, Carol? Acho que nós e os advogados temos que construir essa jurisprudência, porque ela não existe. Ela não existe ainda. Então, eu acho que é a nossa função, né, daqui para frente. Nossa, Amada, que maravilha. Eu não sei por que motivo, mas veio à minha memória, eu acredito que seja algo, digamos assim, que todos tiveram a oportunidade de vivenciar quando criança, que é a roda gigante nos parques de diversão. Aí você sobe na roda gigante, alguns mais gaiatos fazem brincadeiras, jogam até parafuso lá para baixo para dizer que tem alguma peça soltando, aí dá aquele frio na barriga. Mas aí você vai subindo, vai vendo o panorama lá de cima, se está à noite, você vê toda, né, aquela cidade ali à sua frente, você contempla rapidamente, e aí você desce e fica aquele giro, né? Às vezes com muita emoção, com muito medo, mas você está lá e espera a roda gigante fechar o seu ciclo. E me parece que nós estamos mais ou menos nessa roda gigante. Para alguns é puro divertimento, porque a habilidade, ela realmente, a gente percebe que essa geração mais nova, essa geração é toda digital, então é puro deleite. Mas para outros vem aquela emoção, aquela ansiedade, digamos, até aquele medo do que nós vamos abraçar. E é um contexto onde servidores, juízes, desembargadores, todos, advogados, obviamente, que realmente que vão ajuizar, peticionar. Então, assim, todos nós precisaremos estar bem atentos para desfrutar o melhor possível desse passeio nessa roda gigante. Nós não sabemos o que virá e, com certeza, virá muito além, muito mais do que ainda estamos tateando, porque a velocidade é sem igual, não é, desse mundo digital, essa tecnoinformação, o quanto ela está nos escravizando, né? Jovens, adultos, terceira idade, quanto estamos viciados em tudo, em todas essas ferramentas, mas que também, obviamente, é isso que nos faz chegar a essa nova era, dentro dessa pós-modernidade, com esse marco e com esse registro tão próprio que os nossos antepassados não tiveram a possibilidade, né, de vivenciar. Então, assim, Amado, eu acho que suas palavras realmente elas foram muito elogiadas, inclusive senti falta de você cumprimentar o seu primo, salvo engano é Tiago, é isso mesmo, que ele estava aqui? Eu vi, ele passou aqui também, eu já vi que tem o pessoal aqui do TRT 14, mandar um beijo para Carolina, que está aqui também. Ela sabe que... Eu não vou falar porque ela fica com vergonha, mas eu sei que ela está aí. E um abraço para todo mundo, gente. Carol, foi assim um enorme prazer estar aqui dividindo com você essa live hoje, tratando desse tema que realmente, se ele não pulsou, ele vai pulsar. Francine indicou os livros e ela mencionou uma autora que é muito boa. É a Patrícia Peck. Ela escreveu vários livros, acho que ela tem uns 18 livros escritos. Eu também estou para comprar um livro dela, que fala de direito digital, que já deve estar na 8ª, 9ª edição. Ela é ótima, assisti a palestra dela, eu fiquei assim encantado mesmo, muito, muito, muito bom. É porque o pessoal entende direito digital como, o direito digital, o que é o direito digital?
Ué, nós assinamos um contrato, nós compramos um livro da Amazon e assinamos um contrato digital. Quando você dá o aceite ali, aquilo é o contrato digital. Então, veja, a gente não sabe o que o digital já nos atropelou, vamos dizer, ele já está inserido na nossa vida, no nosso cotidiano, de uma forma tão forte que a gente nem sabe que é digital e é digital. Né? É uma coisa interessante. E isso acaba, quando a gente começa a parar para refletir um pouquinho, às vezes assusta. Né? Eu tenho, assim, muito receio com essa questão de privacidade e tal, então eu tomo alguns cuidados, que eu acho que todos deveriam tomar, de não ficar salvando senha, mudar sempre, não liberar várias informações para as companhias e tudo mais. Isso você faz nas próprias configurações, né, dos seus aplicativos e tudo mais. Só que a maioria não sabe. Quando a gente clica lá no aceito, o Facebook vai estar escutando a gente, ainda que, né, eles digam que não, mas eles estão escutando, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. As empresas vão estar monitorando o que nós estamos pesquisando no nosso navegador. Tudo isso é dado pessoal. Porque eles sabem, por exemplo, que a gente está... Vocês já devem ter feito isso, gente, devem ter percebido. Você vai lá, compra uma passagem para um determinado lugar. E aí não dá 5 segundos, você começa a receber uma enxurrada de e-mails, de hotel, aluguel de carro e passeio, isso e aquilo. Gente, o dado já foi vendido. Eles monetizam em cima disso. E como eu disse, o dado é o novo petróleo. Se não fosse, as 5 maiores empresas, as 5 empresas mais valiosas do mundo não seriam empresas de tecnologia. Né? Então a gente vê a importância realmente de nós trazermos isso também em benefício dos nossos processos. Se nós temos essa gama de informações que foram coletadas, por que não vamos usá-la para realmente, daí que nem o Flávio falou, descobrir a verdade real e não se contentar apenas com a verdade formal, embora nós possamos esbarrar, vamos assim dizer, eu não quero assustar ninguém, com uma verdade digital, que não seja nem a real, nem a formal. E aí nós vamos ter, e aí por isso que os juízes jamais serão substituídos por qualquer tipo de inteligência artificial. Porque nós temos que ter o que eu reputo que seja a nossa maior qualidade, que é a sensibilidade de olhar para tudo isso que você tem nas mãos e saber exatamente como aplicá-la, né, no dia a dia, nos nossos processos. Então, eu acho que, Carol, isso foi, acho que só, na verdade, a gente mais instigou o pessoal e mais trouxe, entre aspas, né, curiosidade do que soluções, mas é essa a ideia. Eu acho que é uma primeira live e que as pessoas ainda estão se familiarizando com o que é a prova digital. E daqui para frente eu acredito que a gente vai conseguir, todos os operadores do direito, irem desenvolvendo, né, a forma como nós vamos, né, colher essas provas e como vamos aplicá-la nos processos. Então, eu agradeço demais, viu, Carol? Obrigado mesmo pelo convite. É um prazer enorme falar aqui, né, na 19ª região. Esqueci de mandar um abraço para o meu amigo Júnior, daí da região. JJ, grande abraço também, amigo de longa data. Muito feliz, né, dele estar podendo acompanhar aqui com a gente também. E a gente registra também a presença do Platão, né? Platão Teixeira, que está aí à frente da Escola Nacional da Magistratura, auxiliando a ministra, e, na verdade, está muito empenhado em todo esse processo. Né? Nós executamos, igualmente a Francina, que trouxe alguns livros aqui que você reforçou, e é isso. A gente está dando seguimento, vamos ter muita oportunidade de explorar esse tema, porque ele está na crista da onda. E nós certamente vamos conseguir acompanhar, sim. Não vamos deixar esse legado apenas para a geração dos nossos filhos, dos nossos universitários, né? Apesar de todo o desafio, porque não é fácil, né? Você precisa contar com profissionais realmente dedicados. E nós temos visto que a Escola Nacional da Magistratura tem se preocupado, tem se empenhado em nos proporcionar, digamos assim, de bandeja, né? Nos servir de bandeja essa oportunidade de reciclagem, de atualização. Mas já fica o convite
em público para todos esses amigos nossos que estão aqui, que estão estudando sobre esse ponto, desde Kleber, Platão e amado professor Paturi, o Flávio, Francina, Dani, Andaíco, é para a gente ter uma nova oportunidade de diálogo, talvez até pela plataforma Zoom, para que a gente possa fazer história nessa abertura de cenário diante de todo esse farol, né, que está aí cintilando. O farol, ele cintila para que o navio possa seguir a sua direção. E nós temos também um farol que tem piscado, ainda que de forma invisível, né, mas cabe a nós termos as ferramentas para capturar o seu direcionamento. E, amada, muita gratidão por ter aceitado. A live ficará gravada tanto no IGVT quanto também no YouTube da Matra 19, para quem quiser ter acesso na próxima oportunidade. E vamos, assim, completar esse momento com a sua palavra final, que eu espero que seja uma palavra de encorajamento, de motivação, de esperança e de crença que a justiça tem procurado o máximo que pode realmente entregar ao jurisdicionado o melhor que consegue. Carol, eu vou fazer um registro antes de finalizar, realmente, em nome, né, de Platão que está aqui, os esforços que o CSJT, por meio da ministra-presidente, ministra Preduzzi, e da ministra Dora, que é a diretora da escola, elas não têm medido esforços para que isso realmente aconteça. E já está acontecendo. Hoje, a entrevista que foi publicada na Folha de São Paulo, da ministra, deixou bem claro qual é o rumo que a Justiça do Trabalho vai tomar. É um rumo que dá o indicativo de que estamos distribuindo pílulas vermelhas e não pílulas azuis. Né? É um indicativo de que nós estamos buscando realmente a verdade. A verdade vai nos libertar e não a ignorância vai nos manter, né, ali naquele mesmo lugar que estivemos até hoje. Eu acho que a palavra de esperança é de a gente, vamos dizer que o mundo hoje já mudou. Nós temos que acompanhar essa evolução. E o direito, ele tem essa característica muito dogmática, e por ter essa característica dogmática, ele acaba criando raízes muito fortes sobre questões que demoram a, vamos dizer, ser modificadas. É uma crítica que eu faço para nós, todos operadores do direito, de que você não vai detectar ou enxergar nenhuma mudança ou nenhuma disrupção saindo de dentro do direito. O direito não é essa ciência disruptiva. Nós somos reativos normalmente. Primeiro as coisas acontecem e depois o direito vem regular e às vezes demora. E aí, às vezes, nós temos uma dificuldade que é maior ainda, que é, nós nos apegamos a alguns dogmas do passado e não analisamos ou não conseguimos, muitas vezes, abrir a nossa mente para o novo que está por vir. E, às vezes, nós encontramos realmente um novo que é muito melhor do que o antigo. E eu acho que esse pensar digital que o professor Paturi fala muito é justamente nós abrimos a nossa mente um pouquinho, né? De pensar a prova da forma como nós pensamos no nosso dia a dia. Qual a melhor forma de nós nos comunicarmos hoje? É ligando? Se alguém me ligar, eu não vou atender. Dificilmente eu vou atender. Mas se você mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou responder. Possivelmente mais rápido do que eu atender uma ligação. Então, essas ferramentas todas que estão à nossa disposição podem ser, né, utilizadas em prol do processo. E eu posso deixar assim, a mensagem de que a mudança está aí. Ela já aconteceu. Agora nós podemos optar por não acompanhá-la ou entrarmos aí e surfarmos todo mundo, né, nessa mesma onda. Carol, muito obrigado.
Obrigado a todos que estão presentes aqui, os colegas do curso, outros colegas de tribunal, advogados, servidores. Foi um prazer enorme falar desse tema para vocês. Eu sei que a cabeça de vocês, como está a nossa, né, Carol? Está fervilhando depois desse mês todo com o professor Paturi, sabendo ainda que não aprendemos nem 10%, né, do que ele tinha para nos passar. Está faltando 90%, ainda faltando bastante, né? É isso aí. Mas juntos chegaremos lá. E, chegaremos. Como alguns colegas lembraram, hoje, 26 de abril de 2021, essa data é dedicada também ao juiz do trabalho, aos juízes do trabalho, né? A juiz e o juiz do trabalho. E nós realmente mandamos um abraço afetuoso e, sobretudo, a força que nós precisamos para continuarmos entusiastas dentro da nossa missão, que é muito mais que julgar processos, é muito mais que fazer audiências, né? É realmente tentar distribuir o máximo que pode a justiça social. Então, que permaneçamos firmes e que possamos contar com outros eventos como esse, como todos estão pedindo, em um curto espaço de tempo para somarmos nossas forças. Gratidão profunda e amada a todos que permaneceram até esse momento e até breve, se Deus permitir. Até logo, Carol. Até logo, pessoal. Obrigada.